Olá, meus queridos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a nosso encontro em que nós vamos dar continuidade ao tratamento, à assistência da Fraternidade Espírita Amor e Caridade das quartas-feiras de socorro espiritual. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre é um assunto que nos alimenta, nos enriquece, nos torna mais fortes, pessoas melhores. Então vamos fazer assim, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos receber o passe e aí daí em diante falaremos sobre o Evangelho. Vamos nos acalmando, respirando bem gostoso, tranquilamente. Vamos nos interiorizando, deixando a nossa mente tranquila. E vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor, muito obrigada por este momento. Muito obrigada pelos mentores amigos que sempre estão aqui para nos socorrer, trabalham em nosso benefício, trabalham por nós. Obrigada, Senhor, por este momento em que nos confraternizamos com essa espiritualidade que só tem coisas boas a nos oferecer. Obrigado pelos ensinamentos que o Evangelho vai nos trazer e pedimos ao Pai que esta nossa conversa seja tranquila, que as nossas mentes e os nossos corações sejam um campo fértil, preparado, onde tudo que nós vamos aprender sejam boas sementes e que nós sejamos o campo apropriado onde elas vão frutificar em boas ações, em boas atitudes. Graças a Deus. E vamos continuando assim, serenos, pedindo que os mentores amigos, o nosso mentor individual, acompanhado com os mentores da casa, possam estar com as suas mãos estendidas em nossa direção, depositando desde o nosso coronário, nosso frontal, nosso laríngeo, nosso cardíaco, nosso gástrico, esplênico, nosso abdominal, nosso genésico, básico, até os nossos pés. Que dos dedos desses nossos irmãos, fachos de luz possam alcançar todo o nosso ser, nos equilibrando, nos alimentando de boas energias, de fluidos salutares, e que durante todo o processo desta nossa conversa, a espiritualidade possa estar cuidando de nós, retirando tudo aquilo que não contribui para o equilíbrio, para a saúde, para que nós estejamos aptos na nossa caminhada. Graças a Deus. Então vamos lá, meus queridos, vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós vamos falar a respeito de dois itens que são muito opostos, mas que se complementam. Quando nós conversarmos, vocês vão entender. Então, nós vamos falar a respeito da afabilidade e doçura, e nós vamos falar a respeito da cólera. Nós vamos começar, meus irmãos, falando a respeito da cólera. E nós vamos fechar, a nossa conversa falando a respeito da afabilidade e doçura,
para que tenhamos muito vivo na nossa mente, na nossa memória, o que nós vamos falar a respeito dessas virtudes, para que nós possamos estar sempre buscando essas nossas memórias dessa conversa para colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. A cólera. A cólera, eu fui buscar no dicionário qual é o sentido, o significado da palavra cólera, tá? Fora do Evangelho, no dicionário que todos nós temos acesso. Então, olhem só o que diz o dicionário a respeito da cólera. Sentimento de oposição violenta contra o que a pessoa julga ser, que pode estar molestando ou prejudicando ela. E eles fazem no finalzinho uma observação que eu achei muito pertinente para essa nossa conversa a respeito do significado de cólera, para ver com o que nós, assim, com as nossas, com o que parecemos como quando estamos coléricos, né? Então, olhem só, temperamento feroz dos animais. Quando eles falam dos animais, no dicionário, eles estão falando dos animais irracionais que vivem, os animais selvagens na natureza. Então, olhem só que comportamento é esse que faz com que quando nós estamos ali envolvidos naquele sentimento, naquela atitude, naquela ação, nós nos assemelhemos em comportamento aos animais irracionais. Quando nós vemos um animal irracional ter um comportamento colérico, normalmente aquele comportamento ele vem por causa de um impulso oriundo do instinto do animal, pela sua preservação, pela sua sobrevivência, porque ele está disputando um território, por exemplo, um macho afastando outros machos, enfim, por uma questão de hierarquia ali dentro daquele grupo, daquele bando de animais. Agora, nós que somos pessoas racionais, que temos sentimentos, que nós temos ali a questão da intelectualidade já por causa dos avanços ali mais florescida, aonde é que esse comportamento, que essa característica de quem é colérico se encaixa? Por que é que nós muitas vezes nos deixamos abraçar por este impulso que é como se fosse uma bomba atômica que ali naquele momento norteia as nossas atitudes, as nossas reações? Existe um motivo que ele é ali, sabe, o estopim, a coisa que acende o impulso do colérico, é o orgulho ferido, o personalismo, né? Então, a pessoa que ela quer que todos o obedeçam, ele não pode ser contrariado nas suas afirmações, nos seus pensamentos, nas suas ordens. E quando isso acontece, de alguém vir e a pessoa questionar, mesmo que respeitosamente, né, o porquê, será que não era melhor fazer daquele jeito? Mas será que se usarmos determinada técnica ou determinado conceito seu, será que isso já não é de um outro tempo, hoje já é desta forma? Quando vem esse tipo de atitude, a pessoa, ela tem dentro dela, ela se sente ameaçada, porque a pessoa está questionando aquilo que a sua ordem, ou quando ele se sente comparado por causa de comentários ou atitudes das outras pessoas com pessoas, ou atitudes dele são comparadas a ações de pessoas que ele julga menor. Então, é como se a outra pessoa estivesse colocando ele num patamar de inferioridade. Então, vem
essa onda, esse tsunami de reações violentas por egoísmo, por orgulho, pelo personalismo da pessoa, pela falta de flexibilidade da pessoa de ouvir e tentar pensar que às vezes aquilo que a outra pessoa está falando pode de fato contribuir em que ele seja uma pessoa mais bem-sucedida ou melhor. Muitas vezes a pessoa que é tomada pela cólera, ela se sente ameaçada e tem um impulso de atitudes violentas porque ela tem uma insegurança, o conceito que ela tem dela mesma, né? A sua autoestima é tão prejudicada que ela se sente insegura e tudo para ela é uma ameaça. Então ela se reveste de atitudes violentas, de atitudes ferozes como os animais, para fazer valer a sua opinião, a sua ordem, a sua presença, as suas orientações, porque pode ser que se as pessoas não ficarem amedrontadas por todo este postural da pessoa, as pessoas podem perceber que ali tem uma pessoa que não domina determinado assunto ou age de uma maneira sem conhecimento. Muitas vezes a pessoa naquele momento, né, o colérico, ele rejeita até excelentes conselhos e orientações. Ele bloqueia. A postura dele é de bloquear. Todas as pessoas têm que se curvar diante dele. E às vezes existem pessoas que naquele momento de cólera, elas começam a quebrar coisas, a estragar objetos, a jogar coisas na parede, né? Como uma manifestação dessa característica tão ruim da personalidade dela, esse impulso tão depreciativo do ser dela, né? A pessoa que tem ataques de cólera, ela é uma pessoa em que naquele momento ela fragiliza muito a sua saúde. Você imagina, naquele momento, acontece a coisa, você se sentiu ofendido, menosprezado, ou você achou que você não foi respeitado, no teu pensamento ali tão pequeno, naquela tua visão tão obscura da situação, e você vai descontar naquilo que estiver ali. Então você pega e joga um vaso, um celular, dá um chute no cachorrinho, dá um murro na parede, se machuca os outros. É uma tristeza, é uma infelicidade em muitos aspectos. O ambiente em que uma pessoa colérica vive é um ambiente que é desestruturado, porque traz tanta insegurança para as pessoas que estão ali em volta dela. A pessoa, ela tem impulsos violentos, que podem ser mais leves, mais violentos, desde palavras, atitudes, até muitas vezes coisas muito sérias, de agressões físicas que podem trazer consequências em que nunca na vida a pessoa vai conseguir resolver aquela situação. Ficam marcas profundas na personalidade das pessoas que estão à volta dela. É um ambiente de medo, de insegurança. Sabe aquela pessoa que você está fazendo uma lista de convidados para uma festinha ou para uma reunião, e quando você fala assim, fulano, aí as pessoas falam assim, mas será? Será que ele não vai ter um daqueles ataques de cólera? Será que se acontecer qualquer coisa que deixe ele contrariado, ele não vai dar um show? Um show de tristeza, de agressividade? Então você tem
as pessoas em volta, que são as pessoas que, por exemplo, ainda têm a opção de te convidar ou não para estar junto. Mas tem aquelas pessoas que não têm opção, que é a família. Então você vai ter crianças marcadas emocionalmente, traumatizadas pelos impulsos de cólera. Muitas vezes as pessoas depois pedem desculpa pelo que falaram, pelo que fizeram, por gestos, por ações, mas no nosso subconsciente o pedir desculpa é uma coisa que tem muito mérito, a pessoa pedir perdão, mas aquelas cenas, elas vão estar ali marcando a personalidade daquelas pessoas. Sabe quando a pessoa põe a chave na porta, na fechadura, e aí os corações se sobressaltam porque está chegando uma pessoa que tem uma característica colérica. Muito ruim isso. Muito ruim para quem convive e muito ruim para quem é. Além da questão da saúde, né? Porque podem perceber muitas vezes quando nós ficamos nervosos, quando nós temos um destempero, nós temos dor no estômago, ficamos abatidos. Naquele momento em que você tem aquela descarga de adrenalina e solta ali, né, os monstros num ataque de cólera, você gasta tanta energia que podem perceber, após este acontecimento, vem ali a pessoa fica extenuada. É muito ruim para a pessoa também. E a pessoa também recebe toda aquela vibração de medo, de temor, quando ela vai chegando, das pessoas que têm medo do comportamento dela. Quando a pessoa percebe, se ela pudesse se ver, se a gente tivesse em todos os cômodos uma câmera que pudesse nos filmar nestes momentos desse destempero atroz, e nós pudéssemos num outro momento, quando passou aquilo, ver, se nós pudéssemos nos assistir, o que será que sentiríamos? No mínimo vergonha, remorso, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pensar assim: eu sou assim e acabou, aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu não vou mudar, né? Será que é isso que nós temos que pensar? Sou colérico, nada farei para melhorar. Ou nós temos que nos observando, vigiando os nossos pensamentos, os nossos impulsos, avaliando todo o processo que vem para trazer o estopim daquela situação em nós. Nós temos que buscar, através de um esforço pessoal, conter, dominar este impulso que é tão ruim para nós e para as pessoas que estão do nosso lado. Nós temos que nos observando, nós temos que ser o nosso primeiro socorrista. E sendo o nosso primeiro socorrista e nos auxiliando, nós vamos ser socorristas de todos que estão à nossa volta e onde se respinga as consequências desses nossos impulsos tão ruins. Nós temos assim que entender que não existe uma desculpa para o colérico. Então ele pode falar assim, por exemplo, eu sou assim, é o meu temperamento, é o meu organismo que é desse jeito. A cólera, ela é característica do espírito. Ela não é uma questão orgânica. Nós podemos ter uma pessoa com um organismo forte, uma pessoa que seja vigorosa, homem ou mulher, não importa, e a pessoa ser doce, afável e não ter nenhum impulso colérico. E nós podemos ter ali um espírito colérico num corpo frágil, num corpo adoentado,
num corpo que não tem resistência, nem é grande, nada disso, e ali tem um espírito colérico que vai se comportar e utilizar aquela ferramenta que ele tem, que é este corpo dele, para ter as demonstrações dos impulsos de cólera. Então, não é porque a pessoa ou é forte ou é fraca do organismo, ou porque ela é a questão do nervosismo, do destempero do colérico, é do espírito. Você vai ver pessoas, por exemplo, que elas têm ali um problema físico. Vamos supor que a pessoa tem uma má postura física, em que ela tem ali, ela fica torta, ela fica curvada. Mesmo que aquele espírito seja um espírito enobrecido, ele não vai conseguir alterar. Mas quando a característica não é do corpo, é do espírito, nós podemos, através dos nossos esforços, alterar essa característica que está dentro de nós. Ela é um vício, onde o homem ele fica daquela forma se ele quiser. Se ele quiser, ele fica colérico, com atitudes coléricas, com esses momentos, né, em que ele tem aquela explosão. Mas, se ele quiser se corrigir, ele pode. Se ele tiver esforço e atenção, desejo real, se ele se apegar em Deus, se ele buscar forças dentro dele, ele pode melhorar. Por quê, meus irmãos? Porque isso é da lei de Deus, porque isso é da lei do progresso. E esta lei, todos nós somos, como é que eu vou dizer? Estamos submetidos a ela, a lei do progresso. E ganhamos também as coisas boas que vêm com ela, que é saber que se desejarmos, vamos em frente, deixando essas viciações negativas lá para trás e buscando dentro de nós o melhor. Vamos deixar o velho homem e vamos construir através da nossa força de vontade, da nossa vigilância, da nossa observação, o novo homem. Bom, quem é que o colérico atrai? Vamos parar para pensar. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, a questão dos desencarnados, eu estou querendo dizer. Quem é que o colérico atrai? É mentor? É espírito de luz? A pessoa está tendo lá uma explosão, fazendo todo mundo sofrer, destilando o seu orgulho, a sua prepotência. Ele vai, por uma questão de afinidades, por uma questão vibratória, atrair irmãozinhos que são afins com aquele padrão vibratório. É irmão sofredor. Eu não estou falando nem de irmãos relacionados aos nossos processos obsessivos. Eu estou falando de irmão sofredor. Pessoas que se comprazem com aquilo, que se alimentam com o vício que aquelas emoções vão trazer. Então ele gosta, ele sente prazer. E aquela proximidade vai mais ainda estimular no nosso irmão colérico essas manifestações de fúria. Então, por isso que a gente fala, né, orai e vigiai, ou vigiai e orai, né? Vamos estar atentos, conectados com o maior, com o superior, com Deus, com os mentores amigos e vigiando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas inclinações. Porque, meus queridos, isso tem jeito, nós temos como resolver, se desejarmos. Muito bem. Por outro lado, nós temos a afabilidade e a doçura. Eu adoro falar da afabilidade e da doçura, né? É uma inspiração, né? Quando nós falamos da afabilidade e da doçura, nós nos reconhecemos muito quando nós falamos da cólera.
Infelizmente, nós temos ainda dentro de nós esses impulsos, mas quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus, nós vamos criando forças para ir contra essas más tendências nossas. E quando nós falamos da afabilidade e da doçura, nós vemos, nós enfeitamos o nosso ser dessas coisas tão maravilhosas que essas palavrinhas trazem junto com elas. A afabilidade, ela é a delicadeza, a cortesia, a benevolência, a vontade de ajudar o próximo, a generosidade, o impulso de ser bom, eu vou te servir, eu vou te ajudar, com alegria. E a doçura, ela vem junto com meiguice, com brandura, com carinho, com civilidade. Quando você soma essas duas virtudes, a doçura, essas duas qualidades, né? E a afabilidade, quando a gente se preenche desses dois substantivos, né, da doçura e da afabilidade nas nossas atitudes, no nosso ser, nós nos tornamos grandes em amor, em ações para com o nosso próximo, nós nos tornamos grandes em generosidade para conosco também. Porque ser doce, ser benevolente é uma delícia. Nos preenche o ser, nos alimenta, é muito bom. A benevolência, ela vem acompanhada da afabilidade e da doçura. Ela é o fruto, a benevolência, ela é o fruto do amor ao próximo. Então, amamos o próximo, vamos ter benevolência por ele, porque amamos o próximo, porque nos amamos também, vamos ser afáveis, vamos ser doces. O nosso padrão vibratório, quando nós somos doces, quando nós somos afáveis, ele aumenta. As nossas células se enchem de coisas boas. O ar que nós inalamos é um ar cheio de energia, de fluidos positivos, porque é o que está no nosso entorno, é o que de bom nós construímos. E é o que de bom também nós passamos para as pessoas que estão à nossa volta. Que delícia! Que delícia poder fazer isso pelas pessoas. Simplesmente sendo doce, amoroso, educado, aconchegar a pessoa perto de você. Se não dá para abraçar, envolvê-la na nossa benevolência, no nosso amor, através de pensamentos de amor para com eles. Nós podemos ser benevolentes, afáveis, doces com o estranho que está do outro lado da rua e que nós não temos intimidade nem liberdade para chegar e dar a mão, dar um abraço para esse nosso irmão, mas podemos envolvê-los em abraços calorosos de amor, envolvendo ele em bons pensamentos, em desejos de melhora, pedindo a Deus que faça por ele, que seja misericordioso para com ele. Bom, ser bom fora de casa e ser um tirano em casa. Quando a gente fala esse parágrafo no Evangelho, muitas vezes a pessoa, dentro do seu ambiente de trabalho, por exemplo, ela é um doce. Você viu? Ela é tão boazinha, ele é tão gentil, a gente fala as coisas, ele acata, ele entende. Quando a gente fala uma palavra que não é aquela que vai junto com aquela que ele tinha dito, ele não se zanga, ele é uma pessoa que está pronta para tudo. Aí ele sai do trabalho, ele, ela, não importa. Quando ele chega em casa, muitas vezes ele traz toda aquela frustração, ou pelo emprego que ele ganha pouco, ele julga que ele deveria ganhar mais, ou porque ele acha que o chefe o trata com desdém e ele se sente frustrado, ou porque ele muitas vezes passa por momentos de chacota pelos colegas.
Enfim, ele vem uma pessoa carregada de sentimentos muito negativos. E ali, no lar, aquele homem afável, doce, benevolente no ambiente de trabalho, ou entre os amigos, entre os colegas de passeio, enfim, ali ele é o que ele é. Colérico, não é afável, não é doce, não é benevolente. As pessoas que estão na volta dele, ele descarrega em cima dessas pessoas tudo que ele gostaria de ter dito para o chefe, ou tudo que ele gostaria de ter respondido para a pessoa que deu uma resposta atravessada para ele, e ele fala. É no trato com a esposa, é com o filhinho. Ele descarrega nessas pessoas as mesmas coisas. Então, assim, se ele se sentiu humilhado, ele humilha o filho, ele chama o filho de burro porque não vai bem na escola, ele trata a esposa como se fosse menor. Enfim, ó, tem coisa pra caramba que a pessoa faz para com a família, porque ele, inclusive, ele julga que pelo amor que aquelas pessoas sentem por ele, por mais que ele faça, aquela relação não vai se abalar. Mero engano. O amor, o respeito nas relações, ele é construído diariamente. Ele é como uma plantinha que você tem que aguar, o adubo que você coloca ali na terra para aquela relação ficar boa, para aquela planta ficar vistosa. Não é assim? Nós não podemos descontar nos nossos familiares as coisas que nos tornam infelizes fora de casa. A pessoa que ela é doce, afável, ela é o tempo todo, ela é daquele jeito, dentro e fora do lar, ela é verdadeiramente, não é um verniz que ela faz para parecer boa para as pessoas. Porque, inclusive, nada escapa aos olhos de Deus da espiritualidade. Então, se ela faz aquilo simplesmente como um verniz, se aquilo para ela é só uma vestimenta que ela coloca para parecer bonita, para fazer com que as pessoas a admirem, mas na intimidade ela não é daquele jeito, Deus tudo vê, tudo sabe, e nós vamos ser, meus irmãos, responsabilizados pelas coisas que nós fizemos. Eu não gosto muito de falar de errado, mas pelas coisas que ainda nós podemos melhorar. Nós vamos ter que viver situações para nos redimir dessas opções menos felizes, vamos assim dizer, que nós fazemos. A verdadeira afabilidade, ela vai acontecer, antes de mais nada, no coração das pessoas. E a consequência, a demonstração, vai ser nas ações que essa pessoa vai ter, de caridade, com humildade, de benevolência. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso vai trazer para o seio daquela família, para aquela pessoa que é dessa forma, felicidade, alegria, boas amizades, bem-estar. Então, vamos pensar, meus queridos, como eu sempre convido, ler o capítulo do Evangelho. Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nós somos? Se ainda estamos com o pezinho no colérico ou estamos buscando mais a afabilidade e a doçura? Mas eu vou dizer, meus queridos, que ainda se estamos com o pezinho no colérico, não desanimemos. Vamos em frente, vamos ser melhores, vamos nos esforçar, vamos deixar a nossa fé através da oração, através das leituras edificantes, das conversas edificantes, vamos deixar a nossa fé mais forte para termos força de ir banindo de nós essas nossas tendências tão negativas. E aí ficarmos como? Ficarmos lindos, de amor, doces, mas não doces, aqueles doces, né, que fazem mal para a saúde, que causam diabetes. A doçura do Espírito
não é uma doença orgânica, meus irmãos. A doçura do Espírito é o que preenche o nosso coração de coisas boas. E é uma delícia dividir com as pessoas que estão ao nosso lado todas as sensações deliciosas que vêm com essa doçura que a vida pode nos oferecer. Tudo isso que eu falo para vocês é principalmente para nós colocarmos em prática dentro do nosso lar. Mas se nós estendermos isso tudo, nós vamos ser doces e afáveis em todos os momentos. E inclusive os irmãos que são colaboradores das casas espíritas, né? Que muitas vezes dentro das casas espíritas nós temos ali os nossos momentos, também vão ser doces e afáveis com os colaboradores, com os companheiros do trabalho em Jesus. E assim é que tem que ser. Vamos nos amar. O amor é tudo, meus queridos. Amor, respeito, tudo vem junto com a alegria e com a felicidade. Já falei bastante, então agora vamos fazer as nossas vibrações, a nossa prece de encerramento. Eu sempre penso nas pessoas que podem estar vendo esse vídeo. Eu lembro do rostinho de todos aqueles que estavam fazendo o tratamento enquanto nós podíamos frequentar a casa. E tenho muita saudade de todos vocês, tenho muita saudade dos meus companheiros de trabalho. E eu peço a Deus e a Jesus que cubra todos nós de proteção e bênçãos, né? Que o nosso reencontro, o espiritual acontece sempre, né? Mas esse reencontro em que nós vamos nos abraçar fisicamente, logo, logo vai acontecer, não vai tardar, porque tudo passa, como diz o nosso amigo Divaldo. Então, que nesse momento, dos nossos corações, brote a afabilidade e doçura. E que essa afabilidade, essa doçura torne todos os corações de todos os seres humanos, de todas as pessoas que habitam este nosso planeta, corações doces, em manifestações de amor. E que isso possa ir se propagando como uma onda de alegria, de manifestações de carinho, para que a vida fique mais leve, mais branda, mais amorosa. Que Jesus, esse nosso exemplo, esse nosso modelo de amor, possa envolver todo o nosso planeta, todos nós, com o seu olhar magnânimo, com o seu olhar de puro amor, nos alimentando em perseverança, em fé e em esperança. Senhor da vida, muito obrigado. Te agradecemos por este momento. Agradeço especialmente por todos aqueles que estão assistindo. E que todos vocês possam, nas suas orações, vibrar pela nossa casa, Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Que lá, aquele foco luminoso, né, que nos liga à espiritualidade superior, esteja sempre forte e firme. E que esses fachos de luzes possam alcançar a todos nós. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz e boa semana.